dia, como é que estamos? Espero que tudo bem. Bom dia, Jonas. Bom dia, Bom dia, pessoal. Bom dia, Priscila. Bom dia, Jonas. Bom dia, bom dia. Gerlane, muito obrigado pela sua excelente apresentação, né? Como sempre, maravilhosa aí, nossa consultora. E, pessoal, para mim é sempre um prazer estar aqui falando com vocês, né? Tivemos esses dias que passou sobre sistemas, então estou sempre por aqui, né? Estou agora em outro setor, mas estou sempre por aqui conversando com vocês e é sempre muito, muito bom poder fazer esses momentos aqui, tá? O último que eu fiz foi voltado para sistemas, né? E esse agora é voltado mais para a parte comercial. Em que aspecto, né? Como tem o próprio tema, falando sobre franqueado anjo. E o que é o franqueado anjo? Quais são os benefícios de ser um franqueado anjo? Como o franqueado anjo ajuda a franqueadora, né? E se ajuda também. Então, um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar, tá bom? Então, eu vou apresentar aqui minha tela e aí, conforme vocês forem tendo dúvidas, vocês podem me interromper, tá? Até porque eu vou estar replicando a tela com o slide, mas vocês podem ficar à vontade de me interromper, ou também, se preferir guardar a dúvida para o final, a gente vai estar sanando, tá bom? Então, como o Gerlane já me apresentou, né? Eu sou o Jonas, executivo de expansão aqui da Dona Help. Por bom tempo eu fiz parte do time de consultoria, né? Estive à frente do time de consultoria e suporte, e aí migrei do início do ano para cá, para o time comercial, que é o nosso time de expansão, tá bom? Por isso, vocês sempre vão me ver por aí, permaneço lá no Grupo Dona Help Brasil, qualquer coisa que precisar eu sigo à disposição, tá? Então, mesmo após esse momento aqui, se tiver alguma dúvida durante o dia a dia e precisar falar comigo, pode me acionar ou pode acionar a Gerlane, porque a gente está aqui juntos, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela, eu vou fechar o meu vídeo para ficar até melhor, tá? E vou projetar aqui minha tela para a gente iniciar. Todo mundo está conseguindo ver minha tela? Eu estou. Sim, Jonas, estamos vendo. Maravilha. Então, pessoal, vamos falar, né, sobre o franqueado anjo, né, da Dona Help. Então, como a Gerlane falou, é algo que já existe lá na Cuidar, né? E por fazer parte do mesmo grupo, estamos expandindo aqui, trazendo esse projeto maravilhoso aqui para a Dona Help. Deixa eu só passar aqui. Pronto. Então, o que é o franqueado anjo, né? Então, para que vocês possam entender, a gente até iniciar aqui. O franqueado anjo, né? Basicamente é aquele franqueado que auxilia, né, a franqueadora na aquisição de um território. Que sentido? Imagine que um lead, né, um possível franqueado, ele queira conversar com alguém que já está lá na ponta, com alguém que já adquiriu sua unidade, com alguém que já está em funcionamento, né? Então, é quando um futuro franqueado ele quer ouvir alguém que já é franqueado, né? Então, ele quer saber mais detalhes, né, sobre a operação e sobre alguns aspectos. Então, o franqueado anjo é justamente esses franqueados que param, né, que prestam ali, param o seu tempo para prestar esse atendimento, né, seja presencial, seja por ligação, seja por WhatsApp. Então, é quem para ali o seu dia, né, para ali algumas horas, minutos, para responder, né, e sanar dúvidas de um futuro franqueado. Ou seja, se a pessoa ainda não é franqueado, essa pessoa ainda não fez a aquisição do território, apenas ele está querendo saber, né, está numa negociação avançada, podemos dizer assim, e ele está querendo saber mais sobre a Dona Help, né? Como é que é a Dona Help, como é que foi sua experiência, né? Então, isso é muito comum hoje num rumo de franquias, né? Então, as pessoas querem saber como é que essas pessoas estão, né? Como é que os franqueados estão, como é que é o suporte da franqueadora. Então, tudo isso aí que geralmente, né, esses futuros franqueados perguntam para quem já é franqueado, tá? Então, o futuro franqueado ele pode pedir, né, uma indicação de franqueado que esteja em uma cidade, né, uma quantidade de habitantes semelhante à cidade dele, que ele deseja fazer comprar, né, e adquirir esse território. Então, o que acontece? Vamos supor que
vamos supor que uma pessoa queira ir aqui para Campina Grande, por exemplo, que é uma cidade aqui próxima a João Pessoa, né? E tem um porte tão grande quanto João Pessoa. Então, aquela pessoa vai querer saber, né, como é que foi com a Dona Help João Pessoa, como é que foi a estruturação, tudo isso. Então, não necessariamente vai ser para a sua cidade, né? Então, vamos supor, não necessariamente eu estou aqui em João Pessoa, não necessariamente essa pessoa vai querer vir para João Pessoa. Mas, com uma cidade que tem um poder de capital, tem uma semelhança com João Pessoa e Campina Grande, então ele vai abrir em Campina Grande e ele quer saber como foi a experiência em João Pessoa, tá? Então, pode acontecer de ser na mesma cidade, né? Obviamente respeitando todos os trâmites contratuais, como também a questão do limite, né? Então, de população, né? Como vocês já sabem, já tem o contrato de cada um, certo? Mas o intuito é ele saber como é que funcionou numa cidade, vamos supor, de 300 mil habitantes, e ele vai para uma cidade que tem 320 mil habitantes, ele vai procurar saber uma unidade que tenha esse potencial, né, para saber como é que foi essa realidade. E aí, situações, né, para ser um franqueado anjo, tá? É quando o setor de suporte e consultoria identifica o perfil do franqueado anjo durante as mentorias, né? Então, ele será consultado, né, se ele possui interesse em participar do programa, e caso a resposta seja positiva, né, vai ser cadastrado no sistema e ficar disponível para indicação do meu setor agora, que é o comercial, tá? Então, em resumo, né, como é que funciona? A consultoria, ela faz essa identificação com bases nas mentorias, né? Então, desde a sua inauguração, desde antes de sua inauguração, vocês participam de várias, né? Então, teve o curso de formação, depois do curso de formação, processo seletivo, depois tem mentorias de marketing, depois de precificação e assim vai. Então, são várias mentorias que a consultoria fica ali, né, com vocês, além do dia a dia, né? Então, eles podem identificar, tá, dessa forma, e aí pergunta, né? A gente sempre pergunta se o franqueado, ele deseja. Por quê? Como a gente falou, às vezes você está na sua correria do dia a dia, às vezes você vai precisar responder um WhatsApp, né? E essa pessoa, às vezes, pode querer uma ligação, essa pessoa pode fazer várias perguntas. Então, hoje, para vocês que já estão dentro, né, é tudo muito mais fácil, no sentido de, poxa, eu sei como é que funciona, ou mesmo dentro, né, a gente sabe que tem uma ou outra dúvida que surge. Então, basicamente, se lembrar de quando era vocês lá atrás, fazendo a aquisição da franquia, né? Então, são muitas dúvidas que surgem, e às vezes até dúvidas simples, né? Como uma dúvida que é muito comum, e falo até como um comercial, né? Como é o suporte da franqueadora? Então, eu sou suspeito a falar, como eu disse, né? Mas aí, vocês, mais do que ninguém, sabem como é o suporte da franqueadora junto ao franqueado, né? Então, é algo que eles perguntam bastante. Então, para vocês que estão no dia a dia, já sabem como é o suporte, sabem que fizeram um curso de formação, então vai ter a nossa Masterclass presencial aqui, né? Então, vai ter mais um momento de imersão, tem Happy Master, tem todo esse know-how da franqueadora, né? Então, é algo que para quem já está vivendo é mais tranquilo. Mas para quem está entrando, às vezes eles precisam de uma resposta ali positiva, né? Então, de algo que ó, de fato funciona, os desafios são esses, mas tem essas soluções. Então, é muito voltado para esse aspecto, tá? Então, de uma forma geral, funciona dessa forma, tá? A consultoria faz essa identificação do perfil do franqueado anjo, né? E aí, ela vai entrar em contato, né, Jana, que entra em contato perguntando, né, sobre isso, e também, caso, né, o franqueado queira, não é algo que é imposto pela franqueadora, tá, é algo que é feito em parceria, né, o franqueado precisa querer. Jonas, eu não quero, a gente não quer atender ninguém, ok, tudo certo, aí é algo, né, de cada um, a franqueadora não faz essa exigência, tá? E aí depois passa para a gente, né, do comercial, para que a gente saiba que, por exemplo, Priscila Filgueiras, ela pode ser uma pessoa que, caso, né, na região dela, alguém queira saber como é que funciona a Dona Help e tudo mais, a gente pode passar o contato dela, que ela já vai fazer ali esclarecer, né, fazer esse esclarecimento ali de como é o dia a dia e tudo mais. Então, posso me candidatar a franqueado anjo? Sim.
basta ir no grupo de suporte, né, da sua unidade, falar sobre seu interesse, né, e o seu nome vai ser cadastrado no nosso sistema, né, no nosso banco de dados, e você passa a ser uma opção para indicação, tá? Então, dependendo da situação ou do perfil do futuro franqueado. Porque a gente fala muito de perfil, né? A gente sabe que hoje, por exemplo, a gente tem várias unidades em várias etapas, né? Então, por exemplo, a gente tem unidades que já estão no funcionamento há um certo tempo, né? Então, por exemplo, estão desde do ano passado que já está funcionando, já está atendendo. Um caso, né, como eu usei ainda agora, é o caso de Londrina, né? Priscila Filgueiras, lá em Londrina. E a gente sabe que tem unidades que está chegando agora, está na fase, terminou recentemente o curso de formação, ou está na fase de estruturação, né? Para fazer a sua inauguração. Então, vai depender muito do perfil que a gente identificar aqui do franqueado. Então, se o franqueado quiser saber justamente sobre custo de formação, como é que foi tudo isso, nada melhor do que alguém que acabou de passar por esse processo, né? Mas se o franqueado quiser saber sobre questão, pô, como é que a minha unidade funciona depois dos 3, 4 meses? Então, não tem lógica a gente indicar um franqueado que inaugurou agora, vamos supor, né? Nesse último mês, porque ele ainda está na fase de estruturação. Então, essa parte do perfil é muito importante para que a gente possa justamente fazer esse mapeamento, né? A gente fazer essa identificação, né? E que possa ser assertivo, tá? O nosso intuito não é fazer com que vocês, né, franqueados, mintam, né? Nem inventem histórias, tipo, a franqueadora, ela é a melhor do mundo, vocês vão, né, tá na rua, no paraíso, coisas desse tipo. Não é o nosso intuito. Nosso intuito é fazer com que vocês tragam, né, as experiências, né? Principalmente experiências positivas, né? Para que essas pessoas se sintam confiantes de entrar no grupo. Uma vez que, quanto mais pessoas entram no nosso grupo, mais o nosso grupo fortalece, né? Então, a Dona Help, ela vem crescendo, né? E isso se dá muito aos nossos franqueados, né? Não necessariamente pela questão do franqueado anjo, mas pela expressão de vocês em cada unidade, né? Então, por exemplo, é muito bom uma unidade, né, que a gente sabe que pode contar muito, porque aquilo ali fortalece a marca Dona Help nível Brasil, né? Então eu sei que em todas as unidades que a gente mandar vai ter um feedback positivo, não de que é tudo muito fácil, é tudo muito simples não, a gente sabe que tem os desafios, né? Mas justamente você poder ser o anjo, né? O anjo, né? Até existe várias coisas com o anjo, né? Um é o anjo da guarda, né? Que o anjo da guarda ele não vai ele está ali protegendo as pessoas, né? Como conta, né, as histórias. Então, o anjo é justamente essa parte de auxiliar, né, de ajudar, né, de fazer um encantamento ali para que a gente consiga fortalecer cada vez mais nossa marca, né? Obviamente que dentro ali da realidade de cada um de vocês, tá? Então, para quem quiser, mesmo que a consultoria não tenha entrado em contato ainda, né, com vocês, nem agente comercial, né, como eu falei no slide anterior, mas caso você queira, Jonas, estou começando agora e tenho interesse de ser um franqueado anjo, eu quero fortalecer a marca, porque eu entendo que fortalecendo a Dona Help franqueadora, né, a Dona Help Brasil, eu estou fortalecendo a minha Dona Help, a Dona Help da minha cidade, né, uma vez que somos um grupo, né, então vocês levam o nome fantasia, né, no CNPJ de vocês, de Dona Help também, então tudo que for de Dona Help, vocês também vão estar fortalecendo a marca aí de vocês, tá? E aí um ponto, né, que eu quero trazer, vou até compartilhar aqui o, o outro material, é que o que é que eu ganho, né? O que é que eu vou ganhar como franqueado, né? Sendo um franqueado anjo. Vou ter só o trabalho, né? Vou só parar meu dia ali para fazer esse trabalho de atender um possível cliente que é da franqueadora, né? Não, a gente tem sim um bônus, né, para o franqueado ali que deseja, tá? E aí eu vou vou compartilhar aqui com vocês agora, tá? Só um momentinho.
Deixa eu só carregar aqui. Pronto, compartilhar aqui. Então, como funciona, né? O que é que a unidade ganha sendo um franqueado anjo, né? No caso, seria uma bonificação, né? Caso a venda seja efetivada, né, o setor comercial, no caso eu, a Raíssa e o Cássio, entraremos em contato, né, informando sua bonificação. Será um valor de R$ 500, tá? E aí esse valor de R$ 500 ele pode ser abatido, né, nos royalties da franquia ou em alguma taxa. Então, dentro das taxas, né, que é paga mensalmente ali, esse valor de R$ 500 pode ser abatido. Dos royalties, da taxa de software, taxa de publicidade ou alguma outra taxa que possa ter em sua unidade, certo? E aí a bonificação ela é mensal e não acumulativa, tá? Então é uma bonificação mensal. Então vamos supor que dentro do mês de abril, por exemplo, esse mês que vem agora, né, alguma unidade tenha feito, né, esse papel do franqueado anjo, ele ganha R$ 500 ali de bonificação dentro de suas taxas, tá? Então por aí, nessa foto aí como a gente está vendo, né, as Lucianas, que são lá da unidade de Natal, então elas não têm tanto tempo de funcionamento, né? Mas os números são bem positivos, né? E aí elas são uma das pessoas que se dispuseram, né? Devido ao perfil, a ser um franqueado anjo. Priscila Filgueiras, que está aqui com a gente também, né? Como eu citei anteriormente. Então, assim, hoje a gente já tem algumas unidades, né? Que já se dispuseram a ser franqueado anjo. Em que sentido? Nesse ponto que eu falei, de parar um pouco, né? Ali do seu dia, quando a gente indica algum possível franqueado, tá? Então é muito comum, pessoal, no dia a dia, né, aqui no comercial, as pessoas perguntarem, né? Ah, eu posso falar com alguma unidade? Eu quero falar com alguma unidade? E muitas vezes tem alguns possíveis franqueados que eles já vão direto no WhatsApp da unidade de vocês, tá? Então, como eu falei, pode acontecer das duas formas. Pode ser uma indicação da franqueadora, então a gente diz, olha, vamos supor, tá? A pessoa queira abrir lá no estado de São Paulo, né? Não necessariamente em uma cidade específica, mas no estado. E aí ele vai querer falar, obviamente, né, com alguém da região. Então a gente, como franqueador, né, obviamente a unidade aceitando, eu posso indicar o Mike, por exemplo, né, de Americana, ou eu posso indicar alguma outra unidade da região para converse com esse franqueado aqui, ele é de tal região, é da região próxima à sua, para que você possa entender mais, né, sobre o modelo da Dona Help e tudo mais. Como também eles podem pegar no site, né, lá no nosso site, e nas redes sociais, tem o contato da unidade de vocês. Então, possa ser que chegue alguém que não necessariamente foi indicação nossa, tá? Então, por isso que é muito importante essa parte da comunicação. Se for alguém que foi por conta própria, né? Aí vocês podem avisar, né? Que essa pessoa entrou em contato, né, e quer saber, né? O franqueado anjo. E aí, justamente, dando certo, né? Essa pessoa vindo, sendo efetivada, né? Como um franqueado, né? A venda sendo efetivada tudo certinha, você recebe, né, a sua unidade recebe aí esse bônus de R$ 500, tá? Até porque a gente sabe que vocês vão precisar parar, né, alguns períodos ali, algum momento para atender essa pessoa, para dedicar um tempo, né, até para falar, então, para algo que fique bom e fique positivo ali, vocês não apenas façam, né, então a franqueadora pensou justamente nisso, trazendo ali o modelo, né, que já existe ali na Cuidar e que funciona bem, então a gente trouxe justamente para a Dona Help, né, boas práticas, né, que funcionam na Cuidar justamente para que a gente possa expandir tanto quanto a Cuidar, tá?
Então, pessoal, é aquilo que eu falei, né, as situações, e aí eu queria saber, né, de vocês, o que é que vocês acham desse projeto, se, de fato, né, chama a atenção de vocês, se não quiserem também responder agora, quiser dizer depois, né, no grupo de cada unidade, tá, sobre, pessoal da consultoria, eu quero ser ali um candidato, né, a um franqueado anjo, tá? Então, eu queria saber se faz sentido para vocês, né? Como eu disse, hoje já temos algumas unidades, né, que já fazem esse papel, né? Mas agora, assim, oficialmente a gente lança, né, esse projeto, a gente divulga para vocês, tá? Para que a gente possa expandir cada vez mais, tá? Então, também já agradeço, né, as unidades, como essa semana mesmo a gente recebeu um possível franqueado em Lauro de Freitas, né? Na verdade, não em Lauro de Freitas, mas uma cidade próxima a Lauro de Freitas. E aí pediram referências, né, da unidade, né? Pediram contato da unidade, e aí a gente sempre pergunta, né? E repassa para essa unidade, né? Então, Lauro de Freitas já fez esse papel recentemente, como eu falei, né? Priscila Filgueiras também, Lívia, né? Lá em Boa Viagem, então as Lucianas lá em Natal. Então a gente sempre aparecem, né? Pessoas querendo saber como que tá as unidades, como é que é o suporte. Então, é algo, como eu disse, que é para fortalecimento de toda a nossa marca. E aí eu queria saber, né, como é como vocês enxergam isso, né, e como, se tem alguma dúvida, se eu posso sanar alguma dúvida nesse primeiro momento. Fernando, pode... Fernando e Denise, tá aí, né? É isso aí, a Denise que levantou a mão por mim. Bom dia, pessoal. Não consegui dar bom dia para todos antes. Bom dia. Já antecipadamente que tenham um ótimo final de semana aí. Bem, as dúvidas... Primeiro que acho que faz sentido totalmente, no sentido de que não somente pela bonificação, mas principalmente pelo fortalecimento da marca. Isso, com certeza, é o principal, né? A gente mostrar que tem essa estrutura de suporte e que quanto mais a gente crescer, mais a gente vai ficar visível e isso vai contribuir para cada unidade individualmente. Então, sim, faz todo sentido. E dúvidas, por exemplo, quando a gente estava procurando, né, e a gente pensou na Dona Help, que primeiro a gente foi pela Cuidar e aí surgiu a oportunidade da Dona Help, o Fernando fez exatamente o que você falou, Jonas. Ele entrou em contato com a Priscila, entrou em contato com o Maicron para saber da Dona Help, da estrutura aí, e ambos falaram positivamente, né? Por isso que a gente está aqui. E aí a primeira dúvida é essa: nós entramos em contato com mais de um. E aí, todos ganham a bonificação? Então, quando a gente vai fazer, né, esse fechamento, né, nesse caso do franqueado anjo, quando houver, né, essa situação, a gente faz um filtro, né, de saber qual foi o que levou à tomada de decisão, né. Nesse caso, se a pessoa levar em conta que ambos tiveram, né, igualmente o mesmo peso, aí a gente vai avaliar, né, internamente junto à diretoria, como se faz nesse caso. Mas o que é que a gente percebe, né? Que é muito comum os franqueados falarem com mais de uma pessoa, né? Falar com duas, com três. Então, por exemplo, quando é aqui no Nordeste, eles falam bastante com a unidade de Maceió, por exemplo, né? Que é do Diego Jorge e dos demais, né? E falam com o Luciano, por exemplo. E aí, quando a gente conversa, né? E às vezes na própria conversa, o futuro franqueado, ele fala, né? Eu conversei com tal unidade e foi fundamental. O que a pessoa passou foi fundamental. Então, a gente entende que, por mais que ele tenha conversado com vários, teve um específico ali que foi mais fundamental ali para trazer essa segurança, tá? Mas nesse caso que foi, não, conversei com duas, por exemplo, né? Duas unidades, tiveram o mesmo peso. Ambas falaram as mesmas coisas, foi fundamental para o fechamento. Aí, nesse caso, a gente faz uma avaliação, né, junto à diretoria, para ver como é feita a questão dessa bonificação, como é feita a divisão dessa bonificação, tá? E outra coisa é, por exemplo, talvez, tomara que cheguemos lá, né,
que a pessoa consiga influenciar mais de dois candidatos aí, naquele mês. É 500 mais 500 ou permanece 500? Permanece 500, tá? A bonificação ela não acumula, ela vai ser mensal. Então, vamos supor, se entrou 3 leads, né, na sua unidade, e esses 3 leads a gente conseguimos converter, né, em conjunto, você ganha a bonificação de R$ 500. No outro mês, se for só um, é o mesmo valor, R$ 500. No caso, não acumula, tá? É feito o parâmetro mensal. Obrigada. Por nada. Michael. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom Bom, dia. eu ia fazer uma pergunta, mas acho que você acabou de responder aí, respondendo a pergunta do Fernando, né? A respeito de essa bonificação, ela é repassada no momento em que a pessoa, ela compra a franquia, né? É isso, não só pelo fato da Isso. gente conversar, né? Ela precisa, obviamente, comprar a franquia, era só Isso. essa dúvida que eu tinha. Uma outra dúvida também, tipo assim, esse número de franqueados anjo, ele terá um limite, por exemplo? Terá um número máximo de franqueados anjo? Porque eu imagino que agora sim, né, como muitas regiões ainda não temos muitos franqueados, né, principalmente, por exemplo, aqui em Americana mesmo, só tem eu aqui na região e São Paulo, né, São Paulo, eu acho que Santo André também agora entrou. Então, temos poucos, né, então, por exemplo, teríamos 3 anjos no estado de São Paulo, mas no momento em que a franquia começar, né, ter muitas cidades, esse número ele ficará limitado de franqueados anjo ou todos que quiserem participar poderão também? Como que vai funcionar? Maravilha, excelente pergunta, tá, Michael? O que é que acontece? Inicialmente, né, como a gente tá, o nosso foco, né, justamente trazer esse fortalecimento da marca, né, e a gente conseguir trazer essa expansão, né, para a marca, todos podem se candidatar, tá? Mesmo que chegue a um número grandes, né, de unidades, todos podem se candidatar. Não necessariamente essa pessoa que se candidatou, ela vai ser um anjo. É um parâmetro que a franquia, que a consultoria, no caso, né, vai verificar, certo? De acordo com o perfil, de acordo com a realidade da unidade, tá? Então, a cada vez mais que for expandindo, mais vai ser sendo feito esse filtro, tá? Então, é algo que é muito em conjunto, tanto do lado do franqueado, como do lado da franqueadora. Certo? Entendi. E aí, pessoal, um ponto muito importante, né, que como todo projeto, né, esse é um projeto que a gente traz justamente para que possa fortalecer nosso vínculo enquanto franqueador, né, e franqueado, de franqueado para franqueador, algo, como eu disse, né, que o principal intuito é a gente fortalecer a nossa marca, onde todos ganham com isso, e todo projeto, né, ele tem seus desafios, e aí o que vocês forem pensando de melhorias, Jonas, o franqueado anjo, a gente poderia fazer assim, a gente poderia fazer dessa forma acho que ficaria mais viável. Vocês podem trazendo sugestões, tá? É um projeto, como eu disse, né, que já existe na Cuidar, roda bem lá na Cuidar, mas que talvez na Dona Help possa ter uma outra realidade, né? Então, como a gente está implementando, né? Caso no decorrer dos dias, né, vocês forem vendo sugestões, alguma dica, alguma coisa do tipo, podem falar, não só no Dona Help Brasil, mas se sentirem mais à vontade no grupo de cada unidade, vocês podem passar lá para a consultoria, tá? Que a gente senta, a gente pensa junto, e o intuito aqui de fato, a gente consiga promover cada vez mais a nossa marca. E aí, nossa, eu falo no sentido de franqueado e franqueador mesmo. Certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Não, tudo tranquilo. Tranquilo. Maravilha. Então, caso, como eu disse, né, for surgindo alguma dúvida no decorrer aí do dia a dia, tá? De fato, é um tema muito importante, mas é bem simples, né? É bem fácil de se explicar, é bem fácil de se entender. No dia a dia, né, quando vocês forem vendo e tiver alguma dúvida, entrou pode ser franqueado assim, 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 eu estou com dúvida no que responder, de como responder, vocês podem pedir esse suporte tanto a gente aqui do comercial, tá? Como também da consultoria, né? Que é com vocês falam ali mais no dia a dia, tá certo? E aí, aquilo que eu falei, pessoal, o intuito
fazer com que novas pessoas cheguem, novas pessoas se sintam, né, seguras ao adentrar na nossa marca, e isso é fundamental, né? Eu costumo dizer que ninguém cresce sozinho, né? O grupo a cuidar hoje se tornou o que se tornou, porque nós temos excelentes franqueados lá na ponta, nós temos uma equipe excelente de comercial, uma equipe excelente de consultoria, uma equipe excelente de marketing. Então, tudo isso é feito em conjunto para a gente conseguir fortalecer nossa marca. Então, hoje, né, nós temos na Dona Help um grupo excelente de franqueados e que, independente, né, de você aderindo ou não, né, se sentindo bem ou não para fazer parte do franqueado Anjo, é algo que eu queria trazer muito isso, que fortalece demais a unidade ali de vocês e, de alguma forma, além do valor da bonificação, a gente vai ser, sim, beneficiado no conjunto, tá? Então, como o Michael falou, né, na região de São Paulo, por exemplo, de Americana, conforme mais expande, mais forte torna-se ali a marca da Dona Help. Bom, então, desde já, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Espero que eu tenha conseguido passar de forma clara como é que funciona. Espero que vocês tenham gostado do projeto. Espero, né, que principalmente quem participou, né, Gerlane, aqui do momento, se inscreva lá no Franqueado Anjo, mande a mensagem que queira, tá? Então, como eu disse, independente do tempo de operação, vocês podem ser um Franqueado Anjo, obviamente que vai de acordo com cada realidade, tá? Não se sintam obrigados ou constrangidos de, não, o Jonas me viu na reunião, ele vai querer que eu participe, mas se sentirem bem para isso, serão muito bem-vindos para que a gente possa fortalecer cada vez mais aí a nossa parceria, tá bom? Priscila. Jonas, precisa se inscrever em algum lugar ou a gente, sendo franqueado... Só avisar no grupo. Só avisar no grupo da consultoria, para que a gente fique ciente, né? Porque, assim, pode acontecer de a pessoa entrar no site e pegar, por exemplo, a unidade de Eusébio, vamos supor. Eu estou procurando ali na região e peguei o número de Eusébio e falei direto com a Dona Help de Eusébio. Pode acontecer dessa forma, mas quando vocês dizem para a gente que querem, que está disposto ali ao Franqueado Anjo, aí, caso chegue alguém, aí a gente já consegue direcionar. Fale com esse franqueado aqui, que é da região tal. Então, a gente do comercial que faz essa indicação. Aí, por isso que é importante a gente saber, né? Só você colocar no grupo, pessoal, participei do Helpcast e, Gerlane, eu quero participar. Só isso mesmo, para que a gente consiga atualizar, né, nos nossos dados e consiga aí também ter essa ciência de que a pessoa ali está disposta a participar. Tá bom? Perfeito, Jonas. Muito obrigada, né, por ter explicado o projeto, né, o Franqueado Anjo. E eu, né, se eu fosse vocês, eu já ia me inscrever, porque R$500, né, a gente não perde R$1, imagina R$500. Então, assim, se inscrevam, falem comigo e com a Beatriz, que fica sempre no suporte, né, lá no WhatsApp. E já que o nosso consultor, o nosso executivo, né, de expansão falou isso, que ele venda bastante para passar para vocês, para que vocês possam arrecadar. E é isso. Pessoal, Jonas, muito, muito obrigada, tá? Muito obrigada por ter passado isso, passado o Franqueado Anjo para a gente. Eu que agradeço. E vocês, né, franqueados que queiram se inscrever, falem comigo e com a Beatriz lá no grupo do WhatsApp. Desejo a vocês um sextou bem lindo, bem produtivo, bem feliz, né, com muitos contratos. E qualquer coisa, eu estou aqui à disposição no WhatsApp, viu, pessoal? Um abraço para vocês. Nos vemos até semana que vem, que vai começar para o final de semana daqui a pouco. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Bom final de semana.